nos dizer hoje. E ontem nós vimos algumas coisas, nós adentramos aqui as visões, as 8 visões que Zacarias teve, e hoje nós vamos ler sobre a 6ª visão, que está aí no capítulo 5, que diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante, um rolo voador. Visão muito parecida com a que Ezequiel teve lá no capítulo 2. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o efa. O efa é uma espécie de um pote, um barril, onde se media cargas secas e líquidas naquela época. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? E ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E lançou para o fundo do efa, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonhas, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, na Babilônia. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. 8ª visão, os 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e o dos brancos após eles, e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dize-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará,
e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, ou seja, rei e sacerdote. As coroas serão para Relém, para Tobias, para Jedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Uma paradinha aqui. Eu confesso que o que me chama mais a atenção nessas três últimas visões e no que vem depois delas, não é o simbolismo. Não, eu não estou preocupado em saber por que o cavalo era vermelho, por que era preto, por que era branco, por que era baio. Isso não me chama atenção. Não me chama atenção por que Deus está usando rolo, por que Deus está usando efa. Eu confesso a vocês que não é isso que me chama atenção. O que me chama atenção é a soberania de Deus aqui. Porque às vezes você pode se perder nesses simbolismos e se ater a detalhes e esquecer do principal. E o que é o principal? E o que é a soberania de Deus aqui, pastor, que você está dizendo? Ontem eu disse que Deus, nas visões anteriores, ele vinha dando esperança, ele vinha trabalhando no coração do povo para um novo tempo que o povo viveria em Jerusalém, depois de retornarem do cativeiro na Babilônia. Mas quando a gente chega nesse capítulo 5, nessas três últimas visões, e na coroação de Josué, parece que a direção que Deus vai dando aqui, ela começa a incorporar coisas ainda maiores. Por isso que eu digo da soberania dele. Parece não. Deus está preparando e mostrando que ele está preparando a chegada de um tempo que não se referiria apenas à habitação em Jerusalém. Naquele tempo que certamente estamos aqui por volta de 520, 510 a.C. Ele está falando daquele tempo, ele está falando da chegada do Messias, e ele está falando, no final desses últimos capítulos de Zacarias, do que viria e ainda nem veio para nós. O que me chama a atenção, queridos, não é, peraí, o efa aqui é de 22 litros ou é de 17,62? Isso não me chama a atenção. Me chama a atenção, irmã Terezinha, é como Deus conduz os seus propósitos de forma soberana. Lembra que eu falei para vocês ontem dos impérios que já haviam surgido e de mais um outro que estava começando a surgir, que era o Império Grego? Deus estava vendo tudo aquilo. Nada daquilo era novidade para Deus. Deus sabia que depois do Império Grego se ergueria um império ainda mais poderoso, que seria o Império Romano. Tudo isso Deus sabia. Mas nada disso abalou ou mudou os seus planos. Em nenhum momento você vê, e eu acho que quem quer estudar as questões escatológicas dos últimos dias, tinha que olhar com mais carinho para o livro de Zacarias, que normalmente não se olha. Como Zacarias fala até do milênio. Até do milênio Zacarias fala. Mostrando que o nosso Deus, ele vê do mesmo momento, da mesma forma, o ontem, o hoje e o amanhã. O nosso Deus vê o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. E tudo isso está absolutamente no controle do nosso Deus. É impressionante como Zacarias é um profeta messiânico.
Como Zacarias, em vários trechos dos seus 14 capítulos, ele fala da chegada de Jesus. Este aqui, no capítulo 6, de 9 em diante, é um desses. Ele está falando do renovo. O renovo, obviamente, aqui não é Josué, o sacerdote. O renovo aqui é Cristo. Josué, ele está, como se gostam de dizer nas linguagens acadêmicas, tipificando o Messias que viria. Era um tipo, era um exemplo. Mostrando que independente de que reino subisse ou caísse, do que acontecesse na história, o único plano que haveria de permanecer era o plano de Deus. E eu penso que essa é uma das lições, ou essa é uma das verdades que Zacarias nos diz nos dias de hoje. Não tem nada na mão de ciência, não tem nada na mão de teólogo, não tem nada na mão de professor disso ou daquilo, não tem nada na mão de poderio financeiro, militar, mas tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Tem nada que vai acontecer que Deus já não tenha estabelecido. Talvez você olhe para isso ou ouça isso de uma forma até um pouco displicente. Porque nós estamos vivendo uma época que nos ensina e nos motiva cada vez mais a dependermos de nós mesmos. Então eu dependo da minha inteligência, eu dependo do meu dinheiro, eu dependo da minha saúde. E é como se eu estivesse dizendo para Deus, eu escrevo a minha história, eu escrevo a história do meu tempo. E essas visões e todo esse livro, dentre outras coisas, me mostram que ninguém escreve nada. Mas tudo está nas mãos soberanas do Senhor. É difícil dizer isso hoje. Porque são poucas as pessoas que acreditam que amanhã, segunda-feira, depende só de Deus. São poucas. A maioria já fez planos para amanhã. A maioria já disse, eu me garanto, amanhã eu sei o que eu vou fazer, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei como fazer as coisas que eu preciso fazer, seja dentro ou fora da igreja. Mas o governo está nas mãos do nosso Deus. O governo está nas mãos do nosso Deus. E eu digo isso com muita simplicidade, com muita humildade para você. Que essa noite a primeira notícia ou a primeira palavra que Zacarias tem a nos dizer hoje, em 2019, é que o governo está totalmente nas mãos do Senhor. Não tem nada nas nossas mãos. Não tem nada na mão de ninguém, a não ser do próprio Deus. E a gente precisa se converter a essa verdade. A gente precisa aceitar essa verdade. Porque algum tempo atrás, muita gente dizia o seguinte, nem tudo é Deus e nem tudo está nas mãos de Deus. Então eu queria que essas pessoas que pensam dessa maneira absolutamente equivocada me explicassem João capítulo 15, versículos 4 e 5, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Há uma tendência cada vez mais de esvaziar a influência de Deus na vida do homem moderno. Deus não. Nós. A Europa está assim. A Europa se considera hoje pós-cristã. Em outras palavras, nós não precisamos de Deus aqui na Europa mais. E eu digo para vocês, eu disse uma vez aqui, muita gente foi contra mim, mas eu volto a dizer, o Brasil está caminhando a passos largos para ficar igual. Sabe como é que a gente começa a perder contato com a soberania de Deus? Quando nós começamos a perder contato com a palavra dele.
Eu não posso olhar para a palavra dele como um livro qualquer, você sabe disso. Os antigos, nossos queridos e antigos saudosos pastores diziam que quando a Bíblia é aberta, Deus começa a falar. A Bíblia aberta é Deus falando. Eu creio de todo o meu coração nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a perder o contato com ela, e quando eu digo perder o contato, não é apenas deixando de lê-la, não é apenas abandonando a leitura, mas é deixando de reconhecer a autoridade que ela tem. Procurando defeitos, falhas, erros na Bíblia, eu começo a me desgarrar, passo a passo, de reconhecer e crer que Deus é soberano sobre a minha vida. Um dos lugares onde eu mais percebo, queridos, que você pode fortalecer cada dia mais a tua certeza de que tudo está nas mãos de Deus é na leitura da palavra dele. É na leitura da palavra dele. É você deixar o Espírito Santo te levar à palavra dele. Abra a Bíblia e deixe a Bíblia falar. Não coloque senões para a Bíblia. Quem sabe? Terá? Não, deixe a Bíblia falar. Faz 36 anos que eu leio a Bíblia e cada dia mais eu me maravilho com ela. Cada dia mais eu percebo nesse livro maravilhoso que tudo está nas mãos de Deus, dentre outras coisas. Que não existe essa conversa, eu faço planos e Deus vem atrás me abençoando. Isso é coisa de gente ímpia. Isso é coisa de quem não conhece a Deus. É o contrário. Eu fico na palavra de Provérbios 16, versículo 1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Por que nós estamos diante de uma igreja fria? Nós estamos diante de uma igreja indiferente nesse país. Porque nós queremos fazer os planos e depois pedimos para Deus ungir. É o contrário. Deus faz os planos e nos unge para vivê-los. Essa é a primeira palavra que eu vejo de Zacarias para nós, nos dias atuais. Reconheça que o Senhor é soberano. Reconheça que tudo está nas mãos de Deus. Me deixe ir a um texto com você em paralelo. Ontem eu só fiquei em Zacarias, mas eu sinto de ler um outro texto com vocês no livro do profeta Daniel. Sobre um homem, querido, que se considerou o maior de toda a terra. Um homem que Deus o exaltou. Um homem que Deus o colocou aonde ele estava. Um homem que fez dele o que ele era. Um homem chamado Nabucodonosor. Vocês conhecem a história. Um homem que não reconheceu a soberania de Deus. Um homem que, ao se ver como o homem mais poderoso da terra, ele achou que tudo aquilo era por causa dele. Daniel capítulo 4. Eu queria ler primeiro o versículo 1 com vocês. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Reconhecia que Deus era a causa, era a razão de tudo o que ele tinha, de tudo o que ele era, de tudo o que ele podia. Mas este mesmo homem um dia foi transformado numa besta, num animal.
Porque ele entendeu que aquela grande Babilônia era razão ou era resultado do seu próprio esforço. Nós estamos vivendo exatamente assim. Achando que tudo que está nos acontecendo é fruto de uma época boa, de uma fase boa, é fruto do quanto estamos estudando, teológica ou secularmente, não importa. Quando na verdade, tudo, volto a dizer a vocês, está nas mãos do Senhor. O próximo segundo está nas mãos do Senhor. O próximo minuto está nas mãos do Senhor. Amanhã vai acontecer o que acontecer pela permissão do Senhor. O Senhor reina soberanamente. Eu vejo isso nessas visões que a gente percebe aqui de Zacarias. Tem mentira na terra? Tem. Tem falsidade na terra? Tem. Mas tem um Deus que está vendo tudo isso. E que vai punir tudo isso. É a visão do rolo. Tem iniquidade na terra? Tem pecado na terra? Tem. Mas tem um Deus que remove o pecado e a iniquidade. É a visão do Efa. Tem reinos, reino do norte, Babilônia, reino do sul, Egito, tem. Poderosos naquela época, poderosos. Mas tem um Deus que percorre toda a face da terra. Porque toda a face da terra é dele. Deus não precisa pedir licença para ninguém em lugar nenhum. Tudo é dele e tudo é para a glória dele. Eu vejo nesse Deus soberano a preocupação de construir em Jerusalém um povo com um relacionamento verdadeiro com ele. Não mais um povo com um relacionamento hipócrita, mas um relacionamento verdadeiro. Ele manda fazer coroas, coloque em Josué, coloque nesses 3 homens que estão com ele. Mas o meu renovo virá. E tanto o ofício de rei como de sacerdote será exercido por ele. Este é Jesus. Rei e sacerdote. Não, eles não iriam voltar para Jerusalém, fazendo o que eles bem entendem. Não. A soberania de Deus está sobre tudo. Deus está controlando tudo. Deus está dizendo tudo que tem que ser feito. E tem gente hoje que diz assim, que Deus é opressor, que ele não dá liberdade para o homem. Às vezes que Deus deu liberdade para o homem só fez besteira. O homem só pecou. E essa é a 4ª ou 5ª ou 6ª, não sei qual lição nós estamos, que Zacarias nos diz nos dias de hoje. Sem a direção do Espírito Santo, meu irmão, a gente só faz besteira, querido. Não queira caminhar pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio entendimento. Nem eu, nem você, nem ninguém que está em Cristo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, que aqueles que são de Cristo são guiados pelo Espírito de Cristo. Vai lá, faz a coroa para Josué. Mas olha, deixa eu dizer para você, esse homem, versículo 12, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele não está falando apenas daquele templo que estava sendo reconstruído a duras penas. Ele estava falando do templo indestrutível. E quem é o templo indestrutível? Não é de Jerusalém, de Salomão ou de quem quer que seja. É o templo do Espírito Santo que só o renovo poderia construir. E o renovo é o Senhor Jesus. Você está vendo como é a soberania de Deus? E se Deus é tão soberano como nós estamos vendo aqui na Bíblia, em rápidas pinceladas, Ele é tão maravilhoso também, que nos deu o Espírito Santo dEle para nos guiar em todas as coisas. Aprenda uma coisa, o Espírito Santo está à frente de nós sempre. O Espírito Santo nunca decide nada em cima da hora, precipitadamente, emocionalmente. Ele está à frente de tudo, por uma razão muito simples. Porque na sua soberania, Ele vê toda a história
trabalha numa mesma visão. Ele vê antes da fundação do mundo. Ele vê a eternidade. Ele vê tudo o que aconteceu, vai acontecer, está acontecendo. Ele está à nossa frente e só Ele pode nos guiar. Irmãos, esse livro também me mostra, a partir do capítulo 7, que Deus lida com várias outras situações para que tudo caminhe de acordo com o seu plano soberano. E uma das coisas que você vai perceber aqui no capítulo 7 é Deus lidando com a hipocrisia religiosa. As visões terminaram. Demorou cerca de 2 anos para que Zacarias recebesse nova palavra do Senhor. Diz aí no capítulo 7, verso 1. No 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Ele estava recebendo aquelas visões do 2º ano de Dário. E aqui Deus vai tratar com toda a hipocrisia religiosa. Deus não queria, nesse novo tempo, que se repetisse o mesmo pecado que levou Jerusalém para o cativeiro. Porque eles levantavam falsos deuses, eles não davam ouvido aos profetas, e mesmo assim entendiam que estavam na direção de Deus, que estavam agradando a Deus. Se você puder me acompanhar, capítulo 7, versículo 1. No 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com o jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Por que jejum no 5º mês? Porque Jerusalém foi derribada justamente no 5º mês de Nabucodonosor. E ele vai falar aqui do 7º mês. Por que 7º mês? Porque foi o mês em que Gedalias, que era governador de Jerusalém naquela época, foi morto. Então veio a palavra do Senhor dos exércitos a mim, dizendo: fala a todo este povo desta terra e aos seus sacerdotes. A resposta de Deus vai pegar o capítulo 7 e 8 inteirinho. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Dá para perceber que a resposta de Deus é negativa, né? Ele está dizendo: vocês acham que foi para mim que vocês jejuaram? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com todas as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Versículo 8, palavra do Senhor que veio a Zacarias. Assim falará o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, falando da geração antes do cativeiro, eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, ira que se consumou em 70 anos de cativeiro. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava. Porque da terra desejável fizeram uma desolação. Ele está contando tudo o que tinha acontecido antes, por causa da pergunta que fizeram.
Em outras palavras, o Senhor não está vendo o nosso jejum, nós devemos continuar jejuando. E o Senhor disse, é para mim que vocês estão jejuando? E aí ele traz a lembrança daquela geração que foi para o cativeiro, justamente por não dar ouvido ao Senhor. Aí a gente entra no capítulo 8. A resposta segue por aí. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Você já percebe que ele já está falando de um outro tempo. Ele está falando da presença dele no meio do povo. Assim diz o Senhor, versículo 4. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, seu neto, filho, alguma coisa assim, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Ele está aqui já dando uma primeira noção do milênio, dos 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Verso 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor. Não é que Deus não quer isso, Ele vai fazer isso. Isaías já tinha profetizado, mas não com a motivação que eles tinham no coração, que era uma motivação hipócrita. Versículo 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Opa, tempo lá na frente, porque terra do Ocidente não cabe aqui na Babilônia. Babilônia não é terra do Ocidente, é terra do Oriente. Deus está falando de um outro tempo. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Ele está dizendo, ouçam Ageu e Zacarias, que eram os profetas daquele momento. Porque antes daqueles dias, não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Aqui ele volta a falar do cativeiro, do que era a realidade do cativeiro. Mas agora, não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz. Opa! Não é apenas para o tempo que eles iriam viver em Jerusalém. Porque olha o que diz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Particularmente, para mim, ele está fazendo uma profecia aqui, indicando o tempo da igreja, do derramamento do Espírito Santo a partir da cruz. Mas isso é para outro dia. Versículo 13, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. É a segunda vez que ele fala isso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Então ele está falando de um novo tempo. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês. Veja, o assunto do jejum, a pergunta lá de trás não encerrou, ela continua. O jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. O que ele está querendo dizer? Vocês não vão jejuar mais e se entristecer pelo dia que Jerusalém caiu, pelo dia que o governador foi morto, pelo tempo do cativeiro. Agora vocês vão se alegrar.
Você está acompanhando aí na sua Bíblia, querido? Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ele está respondendo a pergunta que eles fizeram sobre o jejum. E ele está dizendo: eu não estou preocupado com esse jejum que vocês fazem de forma hipócrita. Eu estou preocupado que vocês sejam verdadeiros, que vocês sejam justos. Mas olhe, virá um tempo. E aqui ele fala da chegada, tanto da chegada do Messias, como do milênio. Ao mesmo tempo ele está falando isso. Isso é Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Ele não segue racionalidade humana nenhuma. Qual é a próxima notícia ou lição que Zacarias nos ensina nesses versículos 7, nesses capítulos 7 e 8? Que Deus tem muito a falar conosco, mas Deus fala a seu tempo. Conte só no capítulo 8, quantas vezes você leu aí: assim diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver isso no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. Você vai ver no versículo 14, você vai ver no versículo 19, no versículo 20, no versículo 23. Deus tem muito a falar conosco, irmãos. E Ele vai falando no seu tempo, da sua forma, da sua maneira, e vai tratando. O problema todo aqui é um só: é a hipocrisia religiosa. Deus não quer mais isso. Olha, virão gente de outras nações. Nos dias de Jesus aconteceu isso. Vão pegar na orla da roupa de um judeu e vão dizer: nós vamos com você para a casa do Senhor, porque nós temos ouvido que Deus está convosco. E Deus estava mesmo, na pessoa de Jesus. Aprenda a ouvir ao Senhor. Eu estava lendo e pensando: mas Senhor, o Senhor poderia responder isso aqui tão rápido? Por que o Senhor fez todo esse discurso, falou todas essas coisas? Porque Ele é Deus zeloso para comigo e com você. Deus não é Deus de WhatsApp, de BLZ, de carinha, de mãozinha. Em cada coisa que Deus fala conosco, em cada etapa que Ele fala conosco, Ele vai se revelando a nós, se revelando ao meu coração, se revelando ao teu coração, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida, nos dando direção, meus amados. Aprenda a ouvir o Senhor. Por isso que eu disse: não falte na casa do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia na sua casa. Deus o tempo todo quer falar conosco. Não, Deus só fala no domingo à noite, das 7h30 às 8h30, e ai dele se passar desse horário, porque eu já fico bravo. Deus quer falar conosco o tempo todo. O tempo todo. Não importa se você está no seu trabalho. Não, trabalho não é lugar de Deus. Tira Deus do teu trabalho, você morre, querido. Eu morro. Deus é Deus, que Ele, na pessoa de Jesus, disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que loucura é essa de dizer que quando eu entro na empresa, Deus fica lá no carro me esperando. Quando eu entro no escritório da missão, Deus fica lá fora me aguardando. Isso é uma loucura que só gente que não conhece a Deus e a sua palavra é capaz de acreditar. Deus pode começar um assunto com você hoje, comigo hoje, e levar meses falando com a gente. Essa semana eu me propus a recomeçar a leitura da Bíblia tudo de novo. Eu não fico contando vezes, porque isso não importa. Não adianta ficar, agora é a 24ª vez, 25ª vez. O que adianta isso? Se a palavra não entra e não transforma a minha vida. Não adianta nada isso. Eu estou parado até agora em Gênesis 1:1.
na palavra princípio. Eu não consigo sair dessa palavra princípio. E cada vez que eu vou, o Senhor vai acrescentando algumas outras coisas. Teu Deus não é Deus de WhatsApp, querido. É Deus de Maria, sentada aos pés dele, ouvindo o que ele tem para falar. Marta corria para lá e para cá, preparando isso, preparando aquilo, porque afinal de contas ela tinha responsabilidade. Ela só não tinha discernimento para perceber quem é que estava na casa dela. Se ela tivesse discernimento, ela não ia preocupar com panela, com comida, com vassoura, com nada disso. Ela ia ficar aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Você já imaginou eu chegar no céu e falar assim, Jesus, o que o Senhor quis dizer com efa de iniquidade? E eu vou ficar preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso nem aqui. Eu vou querer chegar lá e ficar olhando para ele e dizer, quão maravilhoso és tu, Senhor, aleluia. Você vai ficar lá o tempo todo adorando, 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 glorificando, exaltando, bendizendo. Porque Jesus, querido, não é uma novidade única, aliás, uma novidade estática. Esse envelope, eu olho para ele aqui, eu vejo uma coisa, eu olho aqui para trás, eu vejo outra. Pronto, não tem mais nada para eu ver nesse envelope. Ou talvez abrir e olhar por dentro. Agora Jesus, pegue tudo que a Bíblia fala de Jesus. E é tudo isso que nós vamos ver lá na glória e muito mais. Ele sempre quer falar conosco. Amém, querido? Não, Deus, se Ele quiser falar comigo, é só nesse horário. Na minha agenda, Deus só tem horário aqui. Você está enganado, querido. Você não devia olhar para a tua agenda. Você tinha que olhar para a agenda de Deus. E saber que na agenda dele você tem lugar e horário com ele a hora que você quiser. Não é porque eu sou bacaninha, espertinho, tenho o olho azul, não. É porque pela graça nós fomos salvos. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A agenda que tem que preponderar na minha vida e na tua é a de Deus. Não é a nossa. Por isso que tem gente esfriando do jeito que está esfriando. Porque priorizou a sua agenda pessoal, em detrimento da agenda do Senhor, do ser soberano que Deus é. Mas seguindo aqui, acho que vocês já estão ficando cansados. Nós olhamos o capítulo 9 e nós vemos como esse Deus soberano vai julgar as nações que se levantaram contra o seu povo. Vamos ler, né? Afinal de contas é a palavra de Deus. Então, capítulo 9, versículo 1, vamos ver se a gente consegue chegar até o 14. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Radraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Deus está com os olhos sobre a Síria e toda aquela região em volta. Aqui eu tenho dúvidas se é só naquele tempo ou se é também no tempo atual. Porque um dos maiores inimigos históricos de Israel é a Síria. Até hoje tem briga pelas colinas de Golã, que ficam lá no norte, na fronteira entre o Israel e a Síria. Aí o texto diz assim: Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a fama, amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Tiro era uma cidade, irmãos, que até o Império Grego tinha dificuldades para acreditar que poderia conquistá-la. Era uma cidade muito fortificada. Era uma cidade muito rica. E o Senhor está dizendo aqui, olha, eis que o Senhor, versículo 4, a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo.
Isso aconteceu aproximadamente no ano 333 a.C., quando Alexandre o Grande invadiu a Tiro e dizimou Tiro, cumprindo a profecia do Senhor. Mas por que Deus não mandou um raio e destruiu tudo? Deus usa quem Ele quiser. Ele usa nações, Ele usa poderes, Ele usa terremotos, Ele usa quem Ele quiser. Será que essa seria uma boa notícia para nós, vindas de Zacarias para os dias atuais? Deus usa o que Ele quiser? Será que seria bom a gente lembrar disso em cada circunstância que a gente vive? Que Deus pode usar uma criança para te abençoar, que Deus pode usar um ímpio para te abençoar, que Deus pode usar uma situação que parece ser toda negativa para te abençoar. Deus pode usar até coisas estranhas. Paulo e Silas estavam presos naquela prisão. O que Deus manda? Um terremoto. Qual é a ideia que eu tenho de terremoto? Vai cair tudo na minha cabeça. Mas nem Paulo, nem Silas, nenhum dos presos, nenhum deles foi ferido. Porque até o terremoto está sob o controle de Deus. Aliás, só para lembrar, até o vento, até o mar estão sob o controle de Deus. Como é que ele pode dormir sendo que está entrando água no barco? E ele acorda, e ele se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te e faz bonança. Esse é o nosso Deus, querido. Olha, se você quiser ir para o céu, creia nessas verdades, que apesar de tanto pregadas, de tanto anunciadas, e para alguns até muito simples, creia nelas. Porque Deus continua o mesmo. Tiro caiu. Aí versículo 5, vem Asquelon, cidade da Filistia. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza, outra cidade da Filistia, terá grande dor. Igualmente Ecrom, outra cidade, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus. O que está falando esse texto hoje é aquela chamada faixa de Gaza. Onde os palestinos acham que é deles, eles querem que seja reconhecido como uma república, como uma nação. E pode ver, eles fazem e não conseguem. Porque aonde tem uma palavra de Deus, palavra de homem alguma altera. Aprenda isso. Você já ouviu isso milhões de vezes, mas é preciso aprender para crer. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Esquece. Quem sabe essa é outra lição, Fafá, que você queira colocar aí de Zacarias para nós hoje. Simples assim. Reconheça que o que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus diz para mim e para você, largue mão disso. E eu não estou mais com você nisso. Custe o que custar para nós. Largue mão. Mas também se Deus disser, vá para lá, porque eu estou abrindo portas para você, pode ir tranquilo. Não faça contas, não faça plano nenhum, apenas confie naquilo que Deus está te falando. Essas cidades que eu estou lendo para vocês aqui, Ramate, Ecrom, Asquelon, Gaza, eram potências naquela época. Acabou. Da boca destes, versículo 7, tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Isso dá a ideia de um sofrimento absurdo. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor,
porque agora vejo isso com os meus olhos. O que Deus está dizendo? Ninguém vai atravessar as fronteiras de Israel. Ninguém mais vai oprimir o meu povo. Eu tenho falado muito disso e qualquer dia eu vou montar um documentário, alguma coisa e passar para vocês. Guerra dos 6 Dias, 1967. Imagine a situação de Israel. Aqui no sul é embaixo, né? Aqui embaixo, o Egito. Naquele ano, naquela época, uma força aérea das mais poderosas do Oriente Médio. Do lado de cá, a Jordânia, que naquela época tinha um contingente de blindados, de tanques de guerra tremendos. Em cima, no norte, a Síria, cujo poder de ataque era absurdo, principalmente por terra. No meio está Israel. Está cercado. E ainda para ajudar, o Egito faz aliança com a antiga União Soviética para fornecer armamentos. Estou só reprisando a história para você, não precisa desconfiar de mim, não. Só estou reprisando, não estou inventando nada. O plano estava armado. Vamos varrer Israel para o mar. Era esse o plano. O Egito à frente. Capitaneando tudo. Tudo preparado. A poderosa força aérea do Egito já no chão, preparada para decolar. E aí vem Deus. E sopra num general israelense. Hoje à noite, envia um ataque aéreo, porque os aviões deles estão no chão. Só vai sair amanhã de manhã. Israel dizimou a força aérea egípcia. No chão. Não teve um combate no aéreo, foi no chão. Bombardeou toda a força aérea egípcia. E agora? Vamos nos rearmar. Não, isso não pode acontecer. Aí eles vão, se não dá por ar, vamos por terra. Naquele momento, a União Soviética forneceu os tanques de guerra mais poderosos que eles tinham para andar no deserto. Não é qualquer tanque de guerra que anda no deserto, por causa da areia. Os tanques que podiam atravessar qualquer deserto, travaram no deserto. Não teve um que avançou. Um. Eu estava lendo, vendo e estava contando para Isa. Um grupo de soldados israelenses estavam fugindo de um grupo enorme de soldados da coalizão, né? Síria, Egito, Jordânia. E de repente o jipe que estava indo na frente, eles indo rápido. Uma moça, uma soldada, né? Lá, mulher pode servir assim. Ela grita para o motorista, desvia para a esquerda, porque eu estou vendo uma coluna de fogo ali na frente. Tem fogo na estrada. E ele disse, mas eu não estou vendo fogo nenhum, mas eu estou. E ela era de uma patente militar superior. Vira para lá. Ele virou. E toda a guarnição de Israel que vinha com eles, desviou tudo. E a guarnição que vinha dos inimigos entrou direto. Irmãos, era um campo minado. Toda a guarnição inimiga explodiu, queridos. E eles viram de longe aquelas colunas de fumaça levantando, aquela explosão absurda. Porque quando Deus fala, é isso, para que ninguém passe e não volte, que não passe mais sobre eles o opressor. Eu não estou dizendo que Israel está justificado, eu estou dizendo que a fidelidade de Deus está sobre eles. Porque Deus não volta na sua palavra.
Aleluia. Aí no versículo 9 o Senhor vem. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Já deu para entender de quem Zacarias está falando, não é? Aleluia! Glória a Jesus! Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Mas como, Senhor? Porque este rei, o texto diz aqui, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Já está falando de um tempo à frente do tempo que Jesus esteve aqui na terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Esse é o nosso Deus, que diz para um povo vindo do cativeiro, que diz para um povo cheio de medos e desconfianças: oh, sejam escravos da esperança. Irmão, seja escravo da esperança, seja escrava da esperança, irmã, porque Deus nos dá esperança, e ela é um sinal do que Ele vai fazer. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo diz, eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, mas ele diz lá em Romanos, algo que tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós podemos passar muitas dificuldades. Nós podemos passar momentos atribuladíssimos. Mas nós somos escravos da esperança. E a nossa esperança se consumará quando esses céus se abrirem e o nosso Senhor vier nos buscar. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Se permitir o Senhor, quarta-feira a gente continua com Zacarias, talvez termine. Mas eu espero que você tenha guardado isso. Como eu disse ontem, não tem esboço, não tem nada preparado assim, formalmente. Apenas oração e leitura da Bíblia e mais nada. E a graça do Senhor, acima de tudo. A graça do Senhor. Glória, honra e louvor sejam sempre dados a ti. Aleluia. Ele é soberano, Ele controla tudo, quer falar conosco, quer que a gente dê tempo para Ele, né? Nos dá a direção do Espírito Santo, sem ela a gente não vai a lugar nenhum. O que mais aí que o Senhor falou? Vamos reconhecer que Ele abre as portas e é Ele que fecha, e acabou. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Deus permitir, na quarta a gente continua. Sabe, queridos, eu estava fazendo uma comparação entre as mensagens, os estudos do Dr. Russell Shedd e algumas pregações modernas. E eu achei um negócio tão interessante que, para o Dr. Shedd, o crente é uma nova criatura. O crente não é mundano. O crente não é infiel. É nova criatura. E em todas as pregações dele, a ênfase ao que Jesus fez por nós na cruz. Particularmente eu digo isso com muita gratidão a Deus,
as pregações dele, os estudos dele, não é novidade para mim. As aulas de hermenêutica dele eu revisei 6 vezes. Porque sempre me chamou a atenção naquele homem, e não estou endeusando, porque ele já está no Senhor. A seriedade com a palavra e com o que nós somos em Jesus. Agora, você olha essas pregações desses caras aí que estão por aí. Qualquer um é crente. Só falta dizer, não precisa mais do sangue de Jesus. Para que o sangue de Jesus? Você faz o teu sucesso, o teu futuro, o teu não sei o quê. E eu fico perguntando para mim, o que eu consigo fazer sem Jesus? O que a gente consegue fazer sem Jesus? Quem sabe seja o resumo de tudo isso que eu tentei falar para vocês hoje. Não fazemos nada sem Ele. Só isso, pastor, eu vim domingo na igreja para ouvir só isso. Se você crê nisso, você vai longe. Eu vou longe. Lá para o céu. Pegue na mão de quem está ao teu lado.